e sobre o que iria discutido durante vossa jornada. E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a explanar: Ora, o que ocorreu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à pena de morte e crucificado. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já era o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhe asseguram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: tolos de entendimentos e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhe o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual dirigiu, Jesus fez com que ia continuar a caminhada, seguindo mais adiante. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriu os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com ele, os quais anunciaram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então alguns comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiam o pão. Oremos. Pai amado, querido Deus, graças a Deus, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por essa explanação do seu Evangelho que só se encontra no livro de Lucas, Pai. Obrigado, Pai, pela essa preciosidade. Mas aqui, Senhor, se o Senhor não falar por meu intermédio, somente haverá um homem, um interlocutor, falando algo para um grupo de ouvintes. Então eu imploro, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que não seja eu falando para este povo que me ouve, meu povo, meus irmãos, que seja o Senhor falando por meu intermédio. Fale comigo isso, fale com meus irmãos. Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, me dê instrumentos, me encha do seu poder para falar a sua palavra com exatidão e conforme a sua vontade. Eu não tenho nada para dar para eles. São pecadores aqui, e eu talvez o maior dos pecadores, que estou a palavra aberta e anunciando o seu Evangelho. Mas tenha misericórdia de nós. Fale conosco, porque precisamos muito ouvir sua voz. São os hábitos de alimento espiritual. Este bolo que o Senhor deixa a visão do irmão, Senhor, que venha nos alimentar nesta noite. Que possamos ser aqui cheios do seu alimento. E possamos transformar esse alimento em prática, para queimarmos energia praticando a sua vontade. Obrigado por tudo, já agradeço. No nome de Jesus Cristo, amém. Lucas capítulo 14, versículo 13, e eu li até o 35, para ficar gravado, chique, né?
Lucas 13, Lucas capítulo 24, versículo 13 até o 35, amém? É uma passagem do Evangelho que está bem claro, se vê a Bíblia, só tem só no Evangelho de Lucas. João não tem essa passagem, Marcos não tem essa passagem, e Mateus não tem essa passagem. Somente Lucas escreveu esse texto. Eu já expliquei aqui para vocês, a escola dominical, que Lucas era um médico, um pesquisador, um homem que entrou com a missão de pesquisar sobre Cristo, de ouvir testemunhas sobre Cristo, de relatar sobre Cristo com um homem chamado Teófilo. Ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. Alguns dizem até que Lucas é um livro que escreve a caminhada de Cristo na terra, e Atos descreve a parte de Cristo depois que ele partiu para a glória, contando com seus apóstolos. Então seria Lucas, primeira parte, e Atos, segunda parte do livro de Lucas, que foi escrito pelo mesmo autor, Lucas, médico. E Lucas era amigo de Paulo, caminhava com Paulo e fez missões com Paulo. E é por isso que o relato dele, em alguns pontos, chega a ser um pouquinho mais completo, porque ele fez uma pesquisa. Em outras palavras, ele conversou com Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, o mais antigo da Bíblia, segundo os teólogos. Ele escreveu com Mateus, que era apóstolo de Cristo. Ele conversou com Mateus, toda certeza. Ele conversou com João, que era o apóstolo mais velho dos discípulos, foi o único que morreu de velhice. O único que morreu martirizado, diz a história, foi João. Todos morreram de uma maneira violenta, menos João, foi velhice. Então Lucas escreveu essa passagem, e essa passagem tem umas verdades que é muito bom para nós. Primeiro, você vai ver que esses dois homens, estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, cerca de 11 quilômetros. Talvez eles estavam discorrendo, essa palavra está discorrendo sobre Jesus. Esses homens estavam com a cabeça deles, estavam num lugar, indo em Emaús, mas a cabeça deles estava totalmente no Calvário. Essa passagem é interessante, nos mostra como é possível um homem estar no lugar e não estar ao mesmo tempo. Você pode ver que os dois estavam lá, caminhando para Emaús, mas a cabeça deles estava totalmente voltada para o Calvário. E eu só aproveito essa introdução para dizer que tem pessoas assim, que estão aqui só de corpo, mas a mente está em outro canto, lá no Calvário. Tem pessoas que estão aqui na igreja só de corpo presente, mas a mente está lá na preocupação deles, não sei onde. Está lá na empresa, está no negócio, está no comércio, está na prova, está lá em alguma preocupação da sua vida. Eu quero dizer para vocês que, para vocês verem Jesus, para vocês estarem com Jesus, se faz necessário tirar a sua mente de onde ela está, trazer para onde seu corpo está, para que você possa ter um encontro com Jesus, amém? Então aprenda com esse povo aqui. Eles estavam caminhando, mas estavam tão distraídos que a mente deles estava preocupada com os acontecimentos que ocorreram dias atrás, que foi a crucificação de Jesus. A mente deles não estava ali. E pior, não estavam naquele lugar, eles estavam totalmente cegos para os fatos que estavam ocorrendo ao seu redor. Os dois caminharam, discorriam pelo assunto do Calvário, comentaram, eles estavam ali dialogando, discutindo, falando sobre os acontecimentos que estavam ali. O interessante dessa passagem tem muito pouco da verdade, eu posso ler uma analogia. Se vocês sabem, lembra aquele texto de Mateus 18, 20, que fala: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o quê? Eu estarei no meio de vós, não é verdade? Estavam 2 pessoas conversando, falando sobre quem? Jesus. Tinham 2 pessoas falando sobre quem? Jesus. O que ocorreu? Jesus surgiu no meio deles. Jesus surgiu junto a eles. Mas o coração deles estava totalmente triste, deprimidos, afetados com uma coisa muito séria que ocorreu na vida deles. Eles perderam o seu mestre, eles perderam o seu líder, eles perderam a sua esperança, eles perderam a esperança de vir um redentor.
Eles apostaram tudo em suas vidas que Jesus seria o redentor do reino de Israel. Eles acreditaram que Jesus iria restaurar o reino de Israel, ia fazer Israel ressurgir como foi no tempo de Davi. E eles não entenderam nada. Eles estavam com essa perspectiva. E quando eles viram Jesus ser crucificado e nada acontecer, eles entraram em desespero, em pânico. E quando a pessoa está atribulada, e quando a pessoa está oprimida, e quando a pessoa está desesperada, ela não consegue entender e perceber nada à sua volta. Amém? Eu sempre falo para as pessoas, quando eu vejo pessoas nervosas, eu falo, conte de 1 até 10. Respire fundo, porque nesse desespero você não está vendo nada à sua volta. Está vendo só o problema. Não adianta. Ninguém consegue enxergar quando está atribulado. Batendo tribulação, batendo desespero, não tome nenhuma decisão. Não resolva nada. Aquieta, fique quieto. Conte 1 até 10, até 20, até 30, até 100. Enquanto sua alma não se aquietar, não faça nada. Porque tudo que tu fizer no momento de tribulação e dificuldade, você irá fazer besteira. Amém? Tanto é que estamos ali, caminhando, falando sobre Jesus, sobre os fatos ocorridos. Tristes, muito tristes, como disse. Primeiro porque eles acreditaram que Jesus ia resolver o problema de Israel, ia fazer o templo ser reconstruído, e o novo reinado de Davi iria acontecer novamente. Triste porque eles não queriam acreditar nos fatos que o próprio Jesus relatou. Porque o pior de tudo é aquele que não quer ver. O pior de todos é aquele que não quer acreditar numa verdade que acontece na sua vida. Na verdade, eu quero dizer esse texto que Jesus tinha falado de todas as formas e maneiras que ele teria que padecer na cruz, que ele teria que morrer, e que ele teria que descer a cova, teria que descer, e teria que ressuscitar, e que o reino dele não é um reino físico, seria um reino espiritual que seria instaurado na sua segunda vida. Jesus falou isso muitas vezes, mas só que esse versículo mostraram o que acontece com muitas pessoas aqui. Jesus conta uma coisa, a palavra de Deus descreve uma coisa, a palavra de Cristo orienta certas coisas para nós, mas nós resistimos, eu não queria crer que é daquele jeito. Esse discípulo estava perdido. Jesus chegou perto deles. Eles não reconheceram Jesus, porque eles estavam aí perplexos com fato lá no Calvário. Estavam também tribulados, não conseguiam enxergar nada à sua volta. Outra, eles conheciam a palavra que diz que Jesus ia ressurgir, veio os anos falando que Jesus ressurgiu, veio as mulheres dando testemunho para eles que Jesus ressuscitou, mas veio os novos amigos dele, discípulos, dizendo que Jesus ressuscitou, mas eles não queriam acreditar que Jesus ressuscitou. Então, quando eles viram alguém parecido com Jesus, eles não queriam, nem passou pela mente deles que aquela pessoa que falava com eles era Jesus. Isso acontece com a gente muitas vezes. As pessoas estão tão desligadas, as pessoas estão tão distraídas, as pessoas estão tão resistentes ao que a palavra diz, e quando Jesus aparece em sua vida, você não percebe Jesus em sua vida. Está passando por lutas, está passando por tribulações. Você sabe que Deus está no processo. Você sabe que a palavra relata para você que Deus age na tribulação. Que Deus usa os problemas para poder melhorar o seu caráter, ajeitar o seu caráter e poder equilibrar a sua personalidade. A Bíblia fala isso o tempo todo. A Bíblia fala que no mundo terá as tribulações. A Bíblia fala que demônio, que Jesus venceu o mundo. A Bíblia fala que Jesus jamais irá se afastar de vocês. A Bíblia fala que ele vai estar o tempo todo cuidando de vocês. A Bíblia fala que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida e Ele é Deus. A Bíblia diz que se você buscar Ele em oração, Ele irá inclinar o seu rosto e os seus ouvidos e os seus olhos se voltarão para vocês e Ele vai atender as suas preces. A Bíblia fala que você clamar
A Bíblia fala que tem poder para mudar a sua realidade, a sua vida, a sua sorte. A Bíblia diz tantas coisas, mas nós, na verdade, não queremos acreditar. É como eles aqui. Foi dito para eles o tempo todo: Jesus vai voltar, ele vai ressuscitar, ele vai ter que morrer na cruz, vai ter que ressurgir. O reino dele é espiritual, mas eles se recusaram a acreditar nessas verdades. Então aproveite esse texto para dizer: você, talvez, seja como esses homens aqui na estrada de Emaús. Essas mulheres, homens e mulheres aqui na igreja, possam estar na mesma situação desses homens na estrada de Emaús. Jesus está do seu lado, conversando com você, lhe fortalecendo, lhe encorajando, lhe ajudando, mudando sua vida, mudando sua sorte, mudando sua personalidade, mudando seu caráter, mudando tudo em você, e você não consegue enxergar, porque você não crê totalmente no que a palavra de Deus está dizendo. Os homens acreditam que ele queria acreditar. E isso é o pior que existe. Ele queria acreditar de forma alguma que Jesus poderia ressuscitar. E pior, a palavra de Deus fala que eles estão ali com Jesus ao seu lado, mas não enxergaram Jesus. Por que não enxergaram Jesus? Pois é, para vocês aqui entendam isso. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, em outras palavras, não se pode ver Deus. Então o que aconteceu? Como eles não acreditaram, eles não tinham duvidado dos relatos do próprio Senhor, que o Senhor teria que morrer na cruz, nem passou pela cabeça deles que aquele que estava ao seu lado era o próprio Jesus. E eu digo para vocês: aquele que não tem fé nesta palavra, aquele que não tem fé nestas verdades, não tem como ver Deus. As pessoas não veem Deus, não sentem a presença de Jesus, estão frios porque há uma falta de fé. Jesus é Espírito, e a Bíblia fala: é aquele que o busca em Espírito em verdade. E para isso temos que ter o quê? Fé. Sem fé, você não consegue nada com Deus. Estão me ouvindo? Sem fé, você é apenas um corpo aí, com uma mente lá no problema, não vai resolver o problema, vai ficar com um corpo aqui perdendo o seu tempo. Porque se você tiver fé, o seu corpo vai estar aqui, a sua mente vai estar aqui, você vai estar crendo e vai estar vendo Jesus. E se está vendo Jesus, você tem os seus problemas resolvidos, amém? Mas para isso, tem que ter fé. Sem isso, não tem como. Então esse texto nos ensina isso. Não sejamos como esses homens que caminhavam para a estrada de Emaús. Amém? Outra coisa interessante que eu aprendo nesse texto é: interessante que eles andavam, estavam conversando sobre o quê? Sobre Jesus. Não tem meio de graça. Falar das coisas espirituais é um meio de graça, é um dos meios de graça mais importantes e um dos melhores. Falar das coisas espirituais nos estimula. Falar das coisas espirituais nos fortalece. Falar das coisas espirituais tem Jesus sempre no nosso meio. Falar das coisas espirituais é fechar todas as brechas para o inimigo não agir. Amém? Nesse texto, eu acho interessante que eles caminhavam para Emaús, mas eles não estavam conversando besteira. Ele não estava falando de futebol, claro, estava dando parte com o que aconteceu lá no Calvário, mas a conversa dele era sobre Jesus. Não era futebol, não era fofoca, não era intriga, não era problemas, não era nada. Eles falavam sobre o quê? Jesus. É um aprendizado para nós também, para nós também. Perdemos muito tempo falando das coisas inúteis. Perdemos muito tempo falando de problemas. Perdemos muito tempo falando tudo, mas não gastamos tempo nenhum falando de Jesus. Eu aproveito esse texto, essa passagem, essa caminhada desses homens na estrada de Emaús, para pegar com vocês os textos que falam sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, a importância de se falar das coisas espirituais. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Malaquias, capítulo
capítulo 3, 17, 16 e 17. Eu tenho que ligar aqui para ficar mais fácil. Eu vou ter que ficar folhando a Bíblia. Malaquias 3, 16 e 17. Profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Depois desse livro, Jesus entrou, Deus entrou no silêncio. A página em branco está na tua Bíblia aí. Essa página em branco significa 400 e tantos anos que Deus ficou sem falar com o seu povo. Malaquias, até a vinda de João Batista, Deus não falou com o seu povo. Por isso que nesse período, vários livros foram escritos, são livros apócrifos, por quê? Foram escritos no período onde Deus não enviou nenhum profeta. O último profeta era Malaquias. Foi por isso que o João Batista apareceu, falando, abrindo caminho para Jesus, foi um grande alvoroço. Que foi, depois de 400 e tantos anos, Deus enviou um profeta chamado João Batista. Essa página em branco que tem na sua Bíblia, depois do profeta Malaquias, significa que Deus ficou em silêncio, sem falar com o homem 400 anos. Aproveito para ensinar um pouco, é importante te lembrar essas coisas. Amém? Então vamos ler aqui, Malaquias 16 e 17. Fala, então aqueles que temeram o Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temerem o Senhor, e para os que se lembrarem do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então voltarei e verei a diferença entre o justo e o rico, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você vai ver que faria, então aqueles que temeram ao Senhor falaram o quê? Frequentemente sobre Deus. Aqui diz claramente que aquele que tem o Senhor fala frequentemente de Deus. Isso é óbvio. A Bíblia fala lá, no capítulo de Mateus, capítulo 12, 34, que a boca fala o que o coração está o quê? Cheio. Se seu coração é cheio de Deus, a sua boca só fala das coisas de Deus. Quem é ele identificar o homem de Deus? É só ver o que ele diz na boca dele. Esse é o melhor método que o pastor tem para identificar o homem de Deus para trabalhar em liderança em igreja. Se aquela pessoa só fala de Deus, é porque é um homem de Deus. É um homem que tem Deus no coração. Mas aquele homem que está o tempo todo falando de tudo, menos de Deus, cuidado. Bota um alerta vermelho. Perigo. Eu estou falando para as mulheres que não têm namorado ainda, que não encontrou seu esposo. Querem identificar se o homem é um bom esposo, um homem de Deus para a sua vida? Veja o que ele fala. Se ele não for amado de Deus, ele só está na igreja. Ele não é crente não, viu? Só está na igreja, mas não é crente não, viu? Porque o homem de Deus fala daquilo que o coração está o quê? Cheio. Não é verdade? Está cheio de porcaria? Fala porcaria. É assim que identifica. A Bíblia não mente, porque está na Bíblia é verdade. É por isso que podemos crer na Bíblia pela metade. Ou cremos ou não cremos. Se o próprio Deus falou que a gente fala que o coração está cheio, então é a maneira que eu tenho para identificar quem é de Deus e quem não é. Estão me entendendo? É assim que eu faço. Eu não consigo pegar uma pessoa que da boca dele só sai palavrão, eu corro, viu? Ah, corro, né? Isso aí tá longe de ter sido espiritual. Mas quando vem eu falo assim, Jesus para cá, Jesus para lá, pai. E ele não consegue parar, ele quer pregar, ele encontra uma pessoa, quer pregar, fala de Jesus, ele encontra uma pessoa, quer falar de Jesus. Esse é cheio de Deus. Pode até falar besteira, pode até ser chato com a gente, pode até aparentar ser fanático, pode até aparentar ser ignorante, mas ele demonstra que é cheio de Deus. Ele não consegue parar de falar de Deus. Amém? Eu dou uma dica para as mulheres aqui, viu? Os homens também, viu? Se aparecer uma mulher perto de você, falando por baixo, corra dela, viu? Ela é uma Jezabel, mulher abacaxi. Então, a última palavra que Deus
Quer dizer, nós temos que estar conversando sobre Deus. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Ele manda, vamos dar um do outro, estimulando um outro, animando um outro, falando sobre Deus. É assim que aqueles dois de Emaús estavam fazendo. Estavam preocupados, sim. Estavam atribulados, sim. Mas estavam falando de Jesus. E como estavam falando de Jesus, quem apareceu para encontrar eles? Jesus. Eu sempre quando essa passagem eu falo que aqui é o divisor de água para mim, em saber se Deus está presente em algum lugar. Se naquela casa é uma casa voltada para falar de Jesus, Jesus está nessa casa. Se você for em um culto em que a pessoa não fala de Jesus em nenhum momento, fala dele, de outras coisas mais, fala de tudo, fala de história, conta piada, conta não sei o quê, e fala quase nada de Jesus, fique preocupado, viu? Para Jesus estar presente, o nome dele está o quê? Em destaque, em evidência. Tessalonicenses 5:11 fala o seguinte, por isso, Tessalonicenses 5:11, Tessalonicenses 5:11 diz o seguinte, por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também eu vou fazer. Exortar, ao tempo que estou falando da Bíblia, conversando, estimulando, corrigindo, né? Exortando, animando a pessoa. Ei, bora caminhar, ei, vamos para a igreja, ei, bora andar com Jesus, ei, não pare não. Uma vida do crente é assim. Então o tempo todo estimulando o outro. Por isso que é bom estar aqui, ó, dentro da igreja. Aquele crente, hoje eu estava falando com o irmão, o crente, Jesus fala conosco através dos meios de graça. O que é meio de graça? Meio de graça é tudo o que acontece fora do corpo e que é um meio para poder nos estimular algo no nosso interior. Ele não muda o meu interior, mas me estimula a buscar a Deus que vai mudar o meu interior. Amém? Meio de graça. Os meios na qual Deus comunica a mim algo. Meio de graça é um meio que Deus usa para comunicar algo ao meu coração, à minha vida. Igreja é um meio de graça. A Bíblia é um meio de graça. Oração é um meio de graça. Jejum é um meio de graça. Viver congregado entre irmãos é um meio de graça. Dar outros filhos de meio de graça. Tem vários meios de graça no nosso meio. Aí quando um homem deixa de ir para a igreja, deixa de andar com os irmãos, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar e quer falar para mim que é crente. Ele rompeu a sua aliança com Deus. Ele não tem aliança com Deus. Porque Jesus, para você se comunicar com Jesus, é dessas maneiras. Se você não usa essas maneiras para se comunicar com Jesus, é porque você há muito tempo quebrou a sua aliança com Ele. Entendeu? Outra dica aí que esse homem de Emaús dá para vocês. E é para se preocupar mesmo, viu? Chega em casa e fala, caramba, pastor, falou que não sou crente não. Falei mesmo. Vai lá e corrige a sua vida, viu? Começa a orar, viu? Diz o quê? O que manda aqui para nós? O que manda aqui esse livro? Isso aqui é bom. Ele fala assim, você fala desta maneira para vocês. Ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E aí ensinarás, a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Se você ler o versículo 6, desse Deuteronômio capítulo 7, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, se você ler o 6, antes fala o seguinte, o que ele fala é a palavra. Que você tem que ensinar o que aos seus filhos? Tem que ensinar o que aos seus filhos? E de que maneira ele está falando aqui? Sua casa, tá? Deitar e a sua época.
A vida é tremenda, né? Ele está falando o seguinte: se você está deitado, ensina a Bíblia ao teu filho. Se você está caminhando, ensina a Bíblia ao seu filho. Ele está falando o seguinte: em todo momento, em todas as oportunidades, ensina o quê? A Bíblia ao seu filho. Mas por que isso? Por que isso? Por que isso? A Bíblia fala em João capítulo 6, 63, João 6, versículo 63, para a memória, diz que a palavra é Espírito. Amém? Ela é Espírito e dá o quê? Força, dá vida. João 6, 63 diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Por que, pastor, está falando isso? Vamos ler aqui. Eles estavam caminhando em dois. Eles falavam o quê? De quem? Jesus. E eles estavam como é que estavam? Eles estavam atribulados. Eles estavam tristes. Estavam decepcionados. Estavam o quê? Arrasados. Estavam derrotados. Eles estavam tipo assim: perdi tudo na minha vida. Investi 3 anos da minha vida no homem e perdi tudo. Imagina só: Pedro era empresário de pesca. Mateus era publicano, cobrador de impostos, rico. Olha só que coisa interessante. De repente, eles largaram tudo para seguir um homem chamado Jesus Cristo. E de repente chega uma conclusão que perderam todos os seus negócios. Perderam família, perderam esposa, perderam filhos, perderam negócio, perderam tudo. Tudo. E eles estavam caminhando de cabeça baixa, triste. E o que animou eles? A palavra de Deus. Porque era o quê? Vida. Por que isso? Diz aqui no texto que Jesus parou para conversar com eles. E eles não conheciam Jesus, mas quando Jesus abençoou o pão, eles viram que era Jesus. E logo depois eles falaram o seguinte: o seu coração não ardia quando ele falava das coisas do reino de Deus. Não é isso que ele falou? Um para o outro. O seu coração não ardia quando eles falavam. O seu coração se animava. O seu coração ficava alegre. O seu coração ficava forte quando ouvia ele falar das coisas do reino de Deus. Então aprenda uma coisa: João 6, 63 fala que a palavra de Deus é vida. E é isso que eu quero falar para vocês. Vocês, meus irmãos, querem encontrar vida? Querem encontrar alegria? Querem encontrar ânimo? Querem encontrar força? Querem encontrar estímulo? Querem encontrar vitalidade novamente? Então leia a palavra de Deus. Ela é da vida. Ela é da alma. Se vocês achassem o seu tempo bombardeando tudo que existe na sua vida da palavra de Deus, eu te garanto que você vai acordar fortalecido. Eu não gosto muito, eu não quero aquelas bandinhas gospel, né? Aquelas bandinhas gospel, macumba gospel, né? Vou botar a mensagem para você, passa para 10 pessoas. Se não passar, está lascado. Você é macumba gospel. Você é macumba, eu gosto, né? Mas eu gosto de pessoas pegarem o Facebook ou pegar o WhatsApp e bombardear de texto da Bíblia. Está fazendo bem tremendo às pessoas. Que aquele texto está caindo no coração de muitas vidas de uma forma forte, bombástica e acordando pessoas. Eu insisto em manter uma rádio CPAD, mesmo sendo uma igreja nova, recente, os recursos não são muito bons, mas eu insisto em manter uma rádio. Eu, de nada, na frente da rádio lá, eu vejo o quanto essa rádio tem nas suas vidas. Eu tenho um WhatsApp que eu abri e botei: quem quer se cadastrar no WhatsApp da Rádio CPAD? Está cheio de gente, me chama cada vez mais. E todo dia as pessoas me perguntam: pastor, o senhor conhece uma mulher dessa igreja que eu possa me abrir com ela? Pessoas sedentas da palavra, sedentas, pessoas
precisam ouvir a palavra de Deus. Aí chega no sábado, uma horazinha de programa, a gente fala sobre casamento, é um bombardeio de ligações para a gente. Sabe, falando. Eu criei esse sistema de sabe, eu botei meu telefone para quê? Eu estou com um monte de ovelha, eu disse igreja agora. E quer aconselhamento, quer falar comigo aqui, encheu. Eu vou botar tudo para vocês agora, eu vou separar. Ó, tem casal, como é que ele está aí, viu? Criei um problema, agora vou passar para a igreja, amém? Amém? Mas não sei. O problema não é uma bênção. É uma bênção. Mas tremendo como as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Uma hora de programa, falando coisas do Senhor, tem aquecido o coração de pessoas. Famílias destruídas. Eu vou falar sobre drogado um dia lá. Deus me deu uma unção ali diferente. Fala sobre você jovem que está nesse momento, drogado, querendo se drogar, meu amigo. Correu que nem um furacão. Essa pregação de 10 minutos. 10 minutos. As pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida. Ela realmente chama. Se faz assim, com o ímpio que não conhece a Cristo, muito mais fará com você que conhece Jesus. É por isso que é importante estar em culto da palavra de Deus. É por isso que é importante estar em oração falando de Deus. É por isso que é importante estar buscando os meios de graça para poder estar animados, vivos, estimulados. Meu irmão, quando o crente começa a mandar os meios de graça, você se prepara para recolher seu obstáculo. Se prepara para recolher seu obstáculo dele. Que logo está aqui todo quebrado. Todo quebrado. Aí depois fala, a igreja, o pastor, coitado de mim, o pastor sofre mais. Dá bolo, alimento, dá água, dá mineral, né? Dá lanchinho, dá tudo, né? Aí depois ele conhece por conta dele, não consegue comer mais nada, porque está com doença, né? Eu falo para o pastor. Bolo que não falta o tempo todo na igreja. Mas não pode comer porque é terceiro. Ficaram doentes, não pode comer, não consegue comer. Aí morre na missão, morre com fome, com sede, porque adoeceram. Porque adoeceram, se afastaram do quê? Os meios de graça. Amém? Pronto. Então eles estavam caminhando, falaram com o outro, e outra coisa para finalizar, que eu acho lindo aqui nessa passagem. Eu estava vendo a pregação do pastor Alexandre Ximenes. Quem conhece ele aqui? Eu não. Ele foi um dos meus mentores. E eu estava ali vendo ele, né? Aí eu liguei para ele para me convidar para pregar aqui no dia do nosso aniversário. Ele está lá em Roma, né? Eu estou aqui em Roma, pai, dia 29 eu estou aí. Lá a gente conversa com você, eu posso ir até para a igreja para pregar. Olha aí, se vai pregar, pensa um que prega. É Alexandre, esse pregador é bispo, né? Ele é arcebispo agora, né? É anglicano, né? Aí, eu estava vendo ele pregar e eu achei engraçado. Que eu imitei, eu sou do mesmo jeito dele pregando, em termos de, por favor, parar e não para. Eu estava vendo a pregação dele, eu falei, pastor, eu aprendi contigo, viu? Ele quando fala, para finalizar e continua, para finalizar e continua. Ah, aquilo que eu aprendi contigo. Mas hoje eu vou parar mesmo, vou parar. Eu quero falar com vocês agora, para finalizar realmente, que nesse texto aqui também, nessa caminhada para Emaús, eu acho interessante dizer o seguinte, que Jesus, ele ia passar, está aqui, ó. Então ele escorreu, ó, versículo 27, ele escorreu sobre Moisés, profeta, falou sobre tudo, ele queria mostrar para nós, o Francisco aqui, Jesus estava desde Ratuel com a gente. Aí Jesus contou para, olha, desde Moisés, desde Gênesis, eu estava aí, ó, na Bíblia, a Bíblia fala de mim. Aí lá depois ele falou assim, ao se aproximarem, versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual mentiu, Jesus fez como que ia continuar a caminhada.
seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar quieto com eles. Jesus é tremendo. É tremendo. É tão tremendo que acho legal que os dois discípulos estão andando, coração carregado. Olha a ironia de Cristo. Deus é um pouquinho, né? Que é ironia abençoada, né? Ele chegou assim: estou falando de quê? Eles sabendo do que estão falando. Estão falando de quê? Vamos ler o texto que ele fala aqui? Olha, vamos ouvir 5. Não, vamos que é o texto? É o 15. Enquanto trocavam ideias, discutiram, o próprio Jesus se aproximou diante e começou a caminhar com ele. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que eles discutiram durante essa vossa jornada? E eles pararam entristecidos, diz a palavra. Olha que interessante. Jesus não fala bem irônico que ele chega perto dos caras e fala: estou falando de quê? Eu fiquei imaginando aquela cena. Jesus parecendo: estou falando de quê? Ele sabendo que está falando dele. Estou falando de quem aí, ó? Por que Jesus fez assim? Jesus me ensina algo também aqui tremendamente. Um pouco tremendo isso aqui. Ele sabe quando tem o coração carregado. Ele sabe quando o coração está sobrecarregado. Ele sabe quando o coração está triste. Ele sabe que esse coração tem que falar do problema. Ele estimulou o discípulo a falar o quê? Os seus problemas. Amém? Aprenda uma lição aqui, vocês. Eu ensinei domingo agora, você quer ser. Jesus estava aflito, ele fez o quê? Foi orar e falou com o seu discípulo o seu problema. Eu quero dizer para vocês que quem tem problema, está com o coração carregado, triste, tem que falar sobre isso. Quem guarda, explode ou morre. 3 coisas acontecem com pessoas que estão enfrentando problemas: ou ele explode, ferindo todo mundo à sua volta, ou ele guarda e morre. Então, qual é a melhor maneira de você se libertar dessa angústia, dessa opressão, dessa tristeza que está tomando você? Qual é a melhor forma? Falar sobre ele. Para quem? Para Jesus. E também arruma um companheiro de confissão. Uma companheira de confissão. Na verdade, o pastor de confissão está aqui para isso. É o que eu mais faço, vendo. Ele quer estar porta aberta. Tem muitas pessoas vendo. Abre o coração, lava a alma e vai embora. Aliviado, porque teve alguém para compartilhar. Compartilhar problema é descarregar o problema. Compartilhar a aflição é dividir com alguém e saber que não está sozinho naquela luta. Amém? Então Jesus ensina que teve esse ponto. Ele forçou os discípulos a comentar o que estava acontecendo. Eles pararam entristecidos e começaram a contar: olha, não está sabendo da história não, do tal de Jesus, o varão galileu, tu não sabe não. Aí você contar: Jesus, eu falo bem longe, quietinho, eles contando para ele mesmo. Entendeu? Uma forma, né? Deus é assim, bom e misericordioso. Amém? Mais um ensinamento, ó, ia parar. Aí, outro ponto para finalizar, que nessa conversa deles, Jesus foi constrangido a ficar com eles. Olha que coisa legal. Se você for salvar, Jesus não sai de sua casa, amém? Há pessoas que recebem a bênção e deixam Jesus ir embora. Há pessoas que recebem bênção na sua vida e deixam o abençoador ir embora. É um erro seu. A melhor coisa que você pode ter na sua vida não é ter a bênção, é ter o abençoador junto com você o tempo todo. E é interessante que Jesus, ele ouve
26, está lembrando aquela passagem? Jacó segurou quem? Jacó segurou o anjo, ele deixou. Ele constrangeu o anjo e fica aqui. Esse anjo, alguns falam que era Jesus. Fique aqui, Senhor, não sai daqui sem me dar aqui a minha bênção. Deus aqui ensina essa passagem, a importância de insistir com ele. A Bíblia está toda ela montada em cima de insistência. Vamos ver um exemplo aqui. A mulher cananeia, que era gentílica, e pediu Deus para abençoar a filha dela. E ela insistiu a tal ponto de falar: Senhor, aqui as migalhas, meus cachorrinhos com migalha debaixo da mesa. Então ela insistiu, Deus abençoou a filha dela. Aquela passagem fala de juiz iníquo, que de tanto insistir com o juiz vai atender e julgar a sua causa. Aquela passagem que fala daquele amigo que te incomoda outro amigo de madrugada, de tanto bater na porta para ele acordar, o amigo acaba acordando. Então a Bíblia dá várias passagens, Jesus nos ensina várias passagens que ele estimula o servo dele a importuná-lo. Amém? Ele estimula você, crente, importuná-lo bastante. Em outras palavras, eu estou falando para vocês que Jesus não liga com a tua insistência. Já falei muitas vezes aqui, se você insistir, você pode receber um prêmio grande do Senhor. Quem sabe? Eu não quero dar minha cara para você, mas Senhor, eu quero só essa cara, só serve essa. Senhor, quem sabe ele pode aceitar uma oração, você tanto importuná-lo e lhe dar tua bênção. Eu sei, eu não estou falando prosperidade, não. Você está ensinando, eu estou falando de bênção de Deus, não é prosperidade. Pensa no Senhor. Você está aí, no sonho de ter um príncipe cantado. Escreve ele, está com esse caminho aqui, olha. Você pode até escrever o tipo de príncipe cantado que você quer, se Deus quiser atender, quem sabe até atende, né? Não sei. Peça muito, peça com frequência, peça demais. Isso não vai atrapalhar, não vai incomodar Deus, não. Amém? Se ele aceitar a sua oração, ele vai atender. Isso vai para tudo na sua vida. Faculdade, curso, tudo para ser missionária, para ser evangelista, para ser um pastor, né? Coisa boa, né? Para ir para a África pelo Evangelho, para a Índia, para o Nepal, Indonésia, né? Se tu insistir com isto, Deus vai me mandar para lá. Amém? Amém. Outra oração eu falei, olha, quem quer receber dons aqui, pessoal? Eita, eu quero. Aí no meio da oração, eu orando, Senhor, derrama dons. Aí minha vozinha do Espírito Santo, bem alto assim. Diga para eles que eu sou vou dar dons para quem for usar. Agora, diga para eles que é onde eu quero, para onde eu enviar, do jeito que eu quero usar. Aí a coisa apertou, né? Quer dons? Vou te mandar para onde eu quero. E pronto. Aí eu perguntei, topo aí? E a galera foi corajosa, topo. Não sabe o que fizeram. Depois Deus falou, tá bom, topou, né? Larga teu emprego, viaja, se manda. Larga tua empresa, vai para lá, para não sei aonde. Larga toda a sua vida financeira e vai pegar lá no Nepal, lá na Indonésia. Pensou? Eu falei isso um dia, estou aqui pregando para você. Eu poderia estar com um tiro. É assim que as coisas funcionam, não é? Então, voltando à caminhada, insistam com Deus, peçam a Deus, não sejam como aqueles homens lá em 2 Reis, capítulo 13, 18. O profeta Eliseu está perto de morrer, ele chegou para o rei e falou: rei, faça um pedido. Aí o rei queria a vitória sobre os inimigos. Está no livro de 2 Reis, capítulo 13, 18. Diz a palavra que o rei pegou
Eliseu falou: rei, lance a flecha. E quantas vezes você lançar a flecha, quantas vezes será que você vai ferir o seu inimigo? Mas só que Eliseu não contou essa história. Só mandou: pega a flecha e lança a flecha. Sabe o que aconteceu? O rei pegou e lançou uma flecha. Uma. Aí pegou outra flecha, 2 flechas. Pegou 3 flechas, 3 flechas. Aí Eliseu ficou irado com o rei. Por que você parou de lançar as flechas? Rei, quantas vezes você lançasse flecha, seria o número de vezes que você queria derrotar os seus inimigos. Tinham 6 flechas. Ele lançou só 3. Deus falou o seguinte para você aqui agora: se você lançar, abrir sua boca e pedir o grande, coisas grandes, tremendas, se ele aceitar, ele fará. A palavra de Deus fala: peça as nações com herança de origem. Lança as flechas, meus irmãos. Não fica com preguiça, não. Vou lançar uma flechinha porque talvez Deus não queira me dar. Eu sou humilde, né? Humilde. Sou humilde. Essa história de humilde para mim, não. Sou humilde. Vou lançar uma flechinha só que eu sou humilde. Vou pedir um caseiro lá no máximo 0 porque eu sou humilde. Vou pedir. Se funciona o negócio, não é bem assim, não. Né? Lá no máximo 0 que eu prego lá e falo. Lá eu, não é verdade? Lá eu fico estimando meu irmão. Lá no máximo 0 que eu pregava para eles lá direto. O que eu mais falava para ele: peça muito, meu irmão. Peça. Não se fala assim? Peça. Peça grande. Peça coisa boa para você. E eles aprenderam. Aí eles iam para o culto com roupas feirinhas, acabadinhas. Tá lembrado? Os cultezinhos, né? Eu falei: olha, peça a Deus, para Deus, né? Deus, se me ouvir, quem sabe, né? E eles começaram, Deus abençoado. Você sabia que lá no Mar São José, que você só no Mar São José acha que ali é um lugar assim, ensinado? Não. Eles são crentes, fiéis, dizimistas, pessoas de palavra, cumpre compromisso, dá um banho muito quente aqui, dá testemunho, louvo, servo de Deus. Amém? As pessoas têm um preconceito, achando que, né? Estou equivocado. O que dá a dignidade de um homem, quem é a fé em Deus. Tem um homem de Deus que fala o seguinte: não adianta você sair da favela quando a favela está dentro de você. Tem pessoas que vivem em favela, mas não tem favela dentro dela. Vive uma dignidade melhor do que aquela rica. Aquela rica que é um favelado. Favela não é o local que a gente mora. Favela é como a gente pensa. Então o dinheiro não define favela. O que define é o que você pensa. Amém? Amém. Você foi pobre. Minha mãe sempre foi uma pobre caprichada. Minha casinha era pequenininha. Não sei nada. Pensa a casinha arrumada aí, caprichada da minha casinha, a casinha da minha mãe. Eu, quando eu era pequeno, eu achava que a casa era gigante. Quando eu fui lá depois de adulto, eu pensei que descobri que a casa era pequenininha. Poxa, é pequenininha. Melhor do que eu imaginava. Foi. Que engraçado, quando é pequeno, tudo é grande, né? Aí quando tu cresce, vê coisas maiores, né? Aí eu fui lá com minha mãe lá, aí eu fui lá comendo com a mãe, o cara que é muito pequeno, mãe. Eu nem reclamava para lavar o banheiro dela ainda. Amém? Então pronto, vamos ficar de pé para a gente orar sobre essas coisas. A ideia que eu quero falar com vocês é que o Senhor está aí. Você talvez esteja reconhecendo Ele porque você está com a sua cabeça em outro lugar. Não está onde é para estar. Há pessoas que não acham felicidade porque, na verdade, a sua mente não está onde a felicidade está. Está onde a felicidade não está. Gente,
tem um turbilhão de problema lá fora. Mas se ele pensasse, se ele levasse a mente dele e para a direção de onde está a sua bênção, ele é um curamento. Há pessoas com muitos problemas, que todo mundo tem problema. Todos têm. Mas se a sua mente tivesse voltado para as bênçãos que Deus tem lhe dado, você não estaria reclamando. Se você está passando apertado, se você olhar para a casa que Deus lhe deu, tu estaria dando glória a Deus. Se você está apertado, está passando uma luta grande, olhar para os filhos que Deus lhe deu, estaria gritando glória a Deus. Se você estivesse lá com todos os problemas, mas tivesse com a sua mente voltada para onde está a alegria, a felicidade, você não estaria desestimulada, oprimida e triste, porque Deus tem te colocado coisas boas nas suas mãos. O problema é que vocês estão exatamente como se fosse de Emaús. O corpo no lugar, mas a cabeça está lá no Calvário, no problema. Traga, tira a sua cabeça do problema. Tira a sua cabeça do problema. Coloque o corpo, a alma, o espírito para junto do Senhor Jesus. E fale das coisas santas que o Senhor Jesus vai encostar do seu lado. Estejam congregados, vivendo em comunhão e harmonia, irmanados, como eu ensinei a vocês através da palavra de Deus. Eu não, o Senhor ensinou a nós. Nos diversos textos falando, ande exortando o outro, ande um com o outro, que vocês são dois, quem vai aparecer? Jesus Cristo Nazaré. E ele vai aparecer assim bem alegre e único, que ironia abençoada, que ironia graciosa do nosso Senhor, que ele apareceu de uma forma bem assim, bem alegre, tipo assim, estavam tristes, ele apareceu bem assim alegre. E aí? Está falando de quem é isso? Estou falando de quê? E ele lá, ele está do seu lado, né? Braços estendidos, imagina só, amém? Jesus está aí, assim, ó, abraçando. Está abraçado com quem? Está abraçado com quem? Estou andando contigo ali. Conta o seu problema. Feche seus olhos. Imagina Jesus do seu lado agora aí, te perguntando: qual é a sua preocupação? Olha o mundo que eu olho. Qual é a sua preocupação? O que te perturba agora? Conta para mim. O que aconteceu? Ele está falando com você agora. O que aconteceu, filho? O que aconteceu? Conta aí. Jesus, um probleminha lá no corpo dele, um probleminha lá com meu esposo, um probleminha lá com o meu negócio, um probleminha, Senhor, no meu coração, estou bem triste. Estou com um probleminha que eu não consigo me alegrar. Estou preocupado, Senhor. Conta aí, o Senhor está falando de conta. Fecha agora, conta para Deus agora, conta. É você com Jesus. Você está caminhando com Jesus na estrada de Emaús agora. Jesus está com você, do seu lado. Eu creio. Tem muito mais que dois aqui. E Ele está no nosso meio. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor. E Ele está falando agora com vocês também. Oh, mestres do coração, tardios de entender as coisas. Você não sabe que é necessário acontecer essas coisas para a sua bênção chegar? Jesus falou para os discípulos: oh, mestres, tardios de coração, tardios de entender. O Senhor está falando agora para vocês. Vocês não entenderam, não? Tem que passar por isso. Vocês não estão compreendendo, não? É necessário passar por esse apertozinho. É necessário passar
com essa complicaçãozinha. Entenda. Eu estou com vocês caminhando. Oh Deus, Espírito Santo. Senhor Jesus, nós insistimos com o Senhor. Não vai embora, não, Senhor. Em nome de Jesus. Fica aqui, Jesus. Não vai embora sem deixar nossa bênção, não, Senhor. Como Jacó insiste, fique, Senhor. Fique aqui, Jesus. Fique comigo. Fique comigo, Jesus. Fale com ele, fique comigo, Jesus. Fique do nosso lado, Jesus. Vai embora, não, meu Senhor. Está tão bom. Está tão gostoso aqui, Senhor. Aleluia. Está queimando meu coração hoje, Senhor. Que coisa boa, Jesus. Você está aqui. Que possamos queimar. Queima nosso coração com sua palavra. Oh, Jesus, como é bom ter o Senhor aqui. Que coisa boa, Jesus. O Senhor está aqui. Se esforça, filho. Tenta fechar os olhos. Fecha os olhos, filho, se fala. Senhor, eu senti o Senhor. Fica aqui, Jesus. Passeie nosso dia, Jesus. Nos abraça agora, meu Senhor. Nós estamos falando sobre o nosso problema, Senhor. Oh, Deus amado, maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Ministra os corações aqui, Senhor. Glória a Deus. Estou triste, sobrecarregados. Estão ali aflitos, angustiados. Como estavam seus discípulos na estrada de Emaús? Venha, Jesus, agora, Senhor. Fale das coisas santas que aconteceram, Senhor. Queremos ouvir a sua voz falando, Senhor. Fala, Jesus. Fala, Senhor. Fala, Jesus. Tu és amado da nossa alma, Senhor. Como Tu és bom, Senhor. Como Tu és maravilhoso. Como Tu és soberano. Deus amado, querido Deus. Está nas Tuas mãos, Senhor. Oh, Senhor, estamos entendendo agora, Senhor. Estamos entendendo que é o Senhor que está aqui. Seu povo começa a entender que o Senhor está aqui agora. Nós estamos entendendo que o Senhor está aqui agora. Aleluia. O Senhor partiu o pão entre viu, o Senhor abençoou o pão. É o Senhor, é o Mestre, é o nosso Deus, é o nosso Salvador e Redentor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aproveita que está aqui, peça. Feliz de tudo, aproveita a oportunidade. Só recebe a bênção de quem insiste com a presença dele. Insista. Se não está sentindo, insista. Senhor, fica aqui, Senhor. Deixa a minha bênção. Deixa a minha bênção. Deixa a bênção, Senhor. Abençoe cada um aqui nesta noite, Senhor.
bênção para cada um aqui, oh, Senhor. Deixa a bênção para mim. Deixa a bênção para meus irmãos aqui. Deixa, Jesus. Não vai embora sem te abençoar, não. Nos abençoa, Senhor. Abençoe e fique aqui com a gente. Abençoe e fique no nosso lar. Vá para nossas casas conosco. Toma hoje também. Grande. Tem um lugar na minha casa para receber o Senhor. Amanhã tomaremos café junto, Senhor. Amanhã vamos almoçar junto, Senhor. Vamos jantar, porque tem muita coisa para lhe contar, Jesus. Tem muita coisa para te falar. Tem muita coisa para eu entender que eu não estou entendendo. Há muita coisa para lhe perguntar porque eu não consigo compreender. Então, Jesus, vá comigo para casa hoje. Fala com Jesus assim, no instante ele vai para casa comigo, Senhor. Eu tenho um lugar para o Senhor na minha casa. Eu tenho um quarto especial para o Senhor. O Senhor vai ser meu hóspede hoje em casa. Seja bem-vindo, Jesus. Vou preparar o melhor café para o Senhor amanhã. Vou preparar o melhor almoço da minha casa para o Senhor amanhã. Põe uma cadeira na sua mesa para ele amanhã. Faça um almoço gostoso, convida a tua família toda. Pega a sua esposa. Fala, amanhã, esposa, vamos comer em casa. Sai um pouquinho mais cedo do trabalho. Vamos comer em casa amanhã. Vamos botar uma mesa. Vamos deixar uma cadeira no canto que é do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos acordar um pouquinho mais cedo amanhã, vamos fazer um café diferente. Bota os filhos na mesa. Venha, filho. Vamos tomar café junto. Porque Jesus vai para casa conosco hoje. Amanhã ele vai estar lá no café da manhã com a gente. Oh, presença de Deus tremenda, querido. Ele está aqui. Eu posso sentir ele aceitando nosso convite. Vamos tomar café com ele. A cadeira dele é sua, Senhor. O almoço é do Senhor, a cadeira dele. Esposa, faz a melhor comida hoje aí. Prepara uma comida gostosa nesse almoço. Jesus, o cadeia de honra é essa? Filhos, amanhã ninguém vai trabalhar, vai todo mundo sair em casa. Rico, senta no canto, Sadel senta no outro. Vem, senta aí, eu sento aqui. Jesus, aqui é o seu lugar. Glória a Deus! Deus está falando comigo no seu coração aqui agora. Ele está falando com você. Faça amanhã isto. Glória a Deus! Reúna sua família, vai para comer junto com ela. E fala, Senhor, abençoe minha casa amanhã. Coisa boa. Coisa maravilhosa. Deus, Espírito Santo. Deus, entendimento que ela vem aqui agora. Temos muito para falar para o Senhor. Chega na sua casa, faça sua casa santa. Não brigue hoje em nome de Jesus, esposas, esposos. Não brigue em nada. Jesus já está na sua casa. Não entristeça o coração do seu hóspede. Não entristeça o coração do seu hóspede. Deixa eu tomar lugar lá na casa. Ore lá hoje na sua casa. Antes de dormir, fala, Jesus, vou morar aqui antes de dormir. Acordou de manhã, mesa montada, café, pouco
que entende. O filho mais novo sai mais cedo para comprar o pão, mais velho ajuda sua mãe, bota a mesa, senta, parte o pão com reverência, deixa ele abençoar o pão, como ele abençoou o discípulo. O discípulo ouvindo ele abençoando e abriu os olhos e viu, é o Senhor. Glória a Deus. E amanhã no seu café ele vai contar seus problemas todinho para ele. Vai relatar tudinho. Vai falar sobre seus filhos, sobre as suas coisas, sobre sua casa, sobre suas preocupações, sobre sua ansiedade. Você vai conversar com ele. Com ele. Com ele, com ele, com ele, com ele. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Pode cantar. ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, que quer ter esse encontro com Jesus,
Você quer entrar na estrada de Emaús agora e ter um encontro com Jesus nesta noite. Ah, santo, aleluia. Se você quer ter esse encontro com Jesus, ou se você está afastado do Evangelho, quer se reconciliar com Deus nesta noite, caminhar na estrada de Emaús com Jesus ao seu lado. Saia do seu lugar. Se você também quer sair do seu lugar, levanta sua mão onde você está. Daí mesmo, eu vou orar por você. Porque o Senhor está rodando aqui no meio de você. Se você erguer sua mão, Ele vai encostar no seu lado. Ele vai lhe abraçar. Vai discorrer das coisas que Ele fez com você. Vai falar da salvação que Ele deu a você. Vai falar do amor que Ele deu a você, que levou Ele para a cruz. Se você quer ter esse encontro com Jesus, se você quer se reconciliar com Ele, levante a mão. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Esse Senhor que me emociona. Falar dele sempre é emoção. Pensa em Deus maravilhoso. Eu nunca imaginei que ia poder andar com Deus no meu lado. Eu nunca imaginei que Deus ia ouvir as orações antes mesmo de eu falar. Eu nunca imaginei que Ele ia poder ter um Deus que nós temos e eu tenho hoje. E com esse cara de detalhe, né? Eu tenho um amigo para compartilhar, confessar minhas fraquezas, reclamar minha deficiência. Eu posso confiar nele. Posso andar com ele. Ele fala. Como fala? Muitas vezes eu estava em sufoco. Eu falava com ele, mandava alguém me abraçar. Ele mandava alguém lá em casa. Abraça por certo.